Muito bem, meus irmãos, abra sua Bíblia, né, comigo. Na segunda epístola, né, de Paulo aos Coríntios. Eu gostaria, né, de convidá-los a pensar, né, comigo sobre o segredo, né, para vencer o desânimo. Nós estamos realizando aí uma série, né, de mensagens, e nessa epístola, o nosso plano era ali talvez 3 semanas, nós já estamos aí já praticamente 6 semanas, e a gente nem começou. Eu gostaria muito que os irmãos estivessem atentos, porque aqui nós trabalhamos com a exposição das Escrituras, e eu queria saber quem foi que trouxe a Bíblia. Quem foi que trouxe? Deixa eu ver, estou vendo ali, isso, tal. Nada de pegar a Bíblia e jogar e deixar do lado, não, que aqui a gente tem que analisar, conferir, para ver se de fato é assim. A exemplo, né, dos crentes, né, de Bereia. Paulo estava pregando, eles estavam ali conferindo, para ver se tem base, né, se tem fundamento, e é assim, né, que nós trabalhamos. Queremos agradecer os irmãos que estão aí também acompanhando aí no Facebook, e gostaria também que vocês, no canal, né, da igreja no YouTube, que estivessem abrindo as suas Bíblias na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, né, versículo 16 ao versículo, né, de número 18. Por isso, né, não desanimamos, pelo contrário, mesmo, né, que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova, né, de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz o estar efetuando para nós eterno peso de glória, acima, né, de toda comparação. O que diz o versículo 18? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ó Deus, objetivamos extrair daqui lições para a nossa vida. Por isso carecemos da iluminação, né, do Teu Espírito Santo, não só, né, para falar, mas para ouvir e apreender as lições que serão extraídas dessa porção preciosa da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos e irmãs, nós estamos estudando aquela que é considerada a epístola assim, muito pessoal, né, do apóstolo Paulo. Em nenhum outro lugar ele abre o seu próprio, né, coração, revela as suas lutas, né, pessoais, o seu sofrimento físico e emocional, as suas dores, as suas decepções, o seu sofrimento, sobretudo o sofrimento, né, de sua alma, como nesta epístola. É o que está descrito, porque ele apresenta aqui várias listas, elencando as suas lutas, suas dificuldades, as tribulações, mas eu vou mostrar uma, que aparece aí, caminha um pouquinho aí, em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo, né, de número 24, praticamente o capítulo ele fala sobre isso, mas presta atenção, é a partir do versículo, né, de número 24, 5 vezes recebi dos judeus, uma quarentena de açoites, menos um. O infeliz estava ali maltratando o apóstolo Paulo, e na contabilidade dele, ele deu 45 açoites. Digo, 40 açoites no apóstolo Paulo. Só que ele errou, porque o apóstolo Paulo estava ali apanhando e pá, uma, pá, duas, ele contando. Aí ele viu que o rapaz se equivocou, mas ele não chamou atenção, disse, olha, você errou um aí, não, ele ficou quieto. Por isso que ele fala aqui, ó, no versículo 24, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um, ele errou, uma. Fui 3 vezes fustigado, né, com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite, um dia passei na voragem do mar.
em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Como se não bastasse, tão grande nesse sofrimento, ou sofrimentos elencados aqui, no capítulo 1, versículo 8, ele fala da tribulação, volta aí no capítulo 1, versículo 8, ele fala da grande tribulação que lhe sobreveio na Ásia, a ponto, né, de desesperar até da própria vida. Esse incidente, por certo, aconteceu na cidade, né, de Éfeso, que era a capital, né, da província da Ásia. Um levante popular se levantou, porque o apóstolo Paulo começou a pregar o evangelho, e muita gente foi alcançada pela graça salvadora. E a cidade de Éfeso era uma cidade que havia ali o santuário da deusa Diana. Gente do mundo inteiro ia para lá. Então eles viviam naquele turismo, da idolatria. E aí, com a pregação de Paulo, muita gente começou a abandonar. E aí, todo mundo na cidade, aqueles que viviam disso, da religião, aí eles começaram a reclamar. E depois que esse homem chegou aí, pregando aí, acabou o nosso sossego. E outra coisa, ó, a gente financeiramente está para baixo, não tem como a gente tirar dinheiro. Aí levantaram uma revolta na cidade. E aí Paulo disse, olha, eu passei por dificuldade, mas ali eu achei que já era. Olha aí no capítulo 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Está lá descrito, depois você lê em casa, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, Demétrio conduziu, liderou aquela rebelião, aquela insurreição na cidade de Éfeso, e Paulo só não morreu pela extraordinária, né, misericórdia, né, de Deus. Ele sofre, né, também, ele se queixa, né, devido à situação, né, das igrejas, inclusive com a própria igreja, né, de Corinto, que já deveria estar muito mais amadurecida pelo tempo decorrido e pelo privilégio de ter sido implantada e pastoreada, nada mais, nada menos por ele mesmo, pelo apóstolo Paulo. Aliás, Paulo permaneceu mais em Corinto do que em qualquer outra cidade mencionada no Novo Testamento, com exceção, né, da cidade de Éfeso. É importante também pontuar que o apóstolo Paulo escreveu as suas cartas, não porque ele achou bem, por bem escrevê-las, não tinha o que fazer, enfim, não vou deixar aqui alguma coisa, né, para futuras gerações, mas se ele pensasse assim, já seria algo importante, mas não foi por isso, e sim para enfrentar uma situação imediata. Portanto, não se trata de um TCC, está na moda aí, em trabalho de conclusão, né, de curso, em que ele se sentou para escrever ali, tranquilo, sob a orientação, a supervisão, né, de um orientador. Absolutamente. Havia uma situação ameaçadora na cidade de Corinto, na região, né, da Galácia, Filipos, Éfeso, Tessalônica. E ele escreveu para enfrentá-la e instruir devidamente as igrejas. 4 cartas, né, do Novo Testamento, né, por exemplo, foram escritas na prisão, provavelmente no escuro calabouço subterrâneo em Roma. As epístolas de Éfeso, a epístola de Paulo aos Efésios, aos Filipenses, Colossenses e Filemão. Então essa questão, né, das cartas era tão séria que o apóstolo Paulo não suportou esperar Tito, porque ele escreveu a carta para a igreja de Corinto, uma carta chamada pelos estudiosos como uma carta severa, muito dura para a igreja, e aí ele enviou por intermédio de Tito, só que nada de Tito chegar. Então ele não suportou e viajou para encontrá-lo na cidade portuária, né, de Troade. É o que está descrito aqui no capítulo 2, caminha aí comigo, capítulo 2, o versículo 12
ao versículo 13, olha aí para o texto. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Olha aí a queixa que ele faz no versículo 13. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Essa intranquilidade de Paulo demonstra que ele se preocupava demais, né, com as suas cartas e, por conseguinte, com a reação das igrejas. Provavelmente ele saiu ali de Troade, ele foi para a cidade, né, de Filipos. Essa região ficava lá no norte da Grécia. Por certo, em algum lugar ali da região, o apóstolo Paulo o encontrou e, felizmente, ele recebeu, né, boas notícias a respeito daquela carta, apesar de um tom mais áspero. Ele informa para o apóstolo Paulo que causou uma reação positiva, de tal maneira que a situação da igreja, uma igreja considerada uma igreja complicada, a situação se estabilizou. Então tudo fala a favor que Paulo estava em Filipos, na cidade de Filipos, por isso a epístola de Paulo aos Filipenses, e de lá ele escreveu essa epístola que nós hoje estamos lendo e estudando. Observe aí no capítulo 7, caminha comigo aí no capítulo 7, que ele fala sobre esse momento aí. Capítulo 7, versículo de número 5. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio nem tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores, né, por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada, né, de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vocês, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Observe aí no versículo de número 13, foi por isso que nos sentimos confortados, e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. Não sem motivo, para os estudiosos, né, do Novo, né, Testamento, os capítulos de 1 a 9, né, consiste, na verdade, de uma carta de reconciliação. Porque foi um povo que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. Aqui, na verdade, nós vimos que consiste da quarta carta que ele escreveu, né, para aquela igreja. Aqui no capítulo 4, agora sim, vamos lá para o capítulo 4. Aqui no capítulo 4, versículo 1, ele afirma que a despeito das circunstâncias variáveis da vida, não devemos perder o fôlego, perder a alma, perder a esperança, até porque é inconcebível ser cristão e não ter esperança. A Bíblia fala do Deus da esperança. O apóstolo Paulo uma vez orou da seguinte forma: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso quê? Para que sejais ricos de esperança, no poder, né, do Espírito Santo. O filósofo e educador Mário Cortella, ele disse algo interessante. Ele disse que o pecado contra o Espírito Santo é o pecado, né, contra a esperança, porque na cabeça dele ele não imagina um cristão sem esperança. Por isso que ele chegou a essa conclusão. Lemos aqui no capítulo 4, versículo de número 1. Lemos: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Por outras palavras, não desanimemos, a tal ponto de perder o vigor, perder a força, o ânimo, a vontade de viver, o anseio de continuar sendo relevante no lar, na família, no trabalho, nos estudos, servindo a Deus na nossa própria geração. Mas a situação era extremamente difícil. Por isso, ressalta o apóstolo Paulo no capítulo 4, versículo de número 16. Caminha aí para o texto básico. Capítulo 4, versículo de número 16. Agora você se situou. E agora podemos aqui extrair as lições de uma forma mais precisa. De forma mais precisa. Olha no versículo 16.
aqui no capítulo 4, né, no versículo, né, de número 16, ele diz assim: por isso não desanimamos, não desanimemos, ou desfalecemos, ou seja, não podemos perder as nossas forças, o nosso ânimo, o desejo de viver. Alguma coisa tem que restar, senão estaremos perdidos, senão estaremos, né, no sal. Mas de que maneira podemos, né, soerguer? De que maneira podemos manter o fôlego, o ânimo, o desejo, né, de viver diante de tantos desapontamentos, dificuldades, sofrimento? A primeira pista, de acordo com o apóstolo Paulo, é observar os contrastes, como, por exemplo, em primeiro lugar, vamos jogar na projeção, em primeiro lugar, não olhe para o que está fora, olhe para o que está dentro. Vamos repetir? Não olhe para o que está fora, olhe para o que está dentro. Está aí no versículo 6. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aqui ele está falando, né, do aspecto físico e espiritual da vida. Necessariamente, quanto ao aspecto físico, iremos experimentar os maus dias e os anos dos quais diremos: não tenho neles nem prazer, conforme está lá escrito em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 1. Tendo esse conceito em mente, o apóstolo Paulo afirma que, a despeito de tudo o que está acontecendo e que irá acontecer, ele está plenamente, né, confiante. É o que está descrito no capítulo 5. Olha aí, meus irmãos, no capítulo 5. Logo depois, aí no capítulo 5. Se você entender o capítulo 5 aqui, já entendeu a mensagem. Já pode ir embora. Olha aí no capítulo 5 aí, só vou ler alguns versículos aí do capítulo 5. Sabemos que, olha o raio-x que ele apresenta. Olha para o texto. Está aqui na tela, né? Obrigado. Sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, essa casa aqui, ó, esse corpo, com o passar do tempo já percebe que não é mais o mesmo. Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. Está falando da vida continuada, no estado, né, de glorificação, de incorruptibilidade. Aí versículo 5, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, otorgando-nos o penhor do Espírito. Qual a prova de que tudo isso será uma realidade? Qual é a garantia, o penhor? O Espírito Santo em nós. Temos, portanto, sempre bom ânimo, afirma o apóstolo Paulo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Por isso que lá na Epístola aos Filipenses, ele diz que estar com Cristo é incomparavelmente, né, melhor. Versículo 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Versículo 9, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Portanto, não olhe para o que está fora, principalmente que fala fora aqui, ele fala fora o nosso corpo. Olhe para o que está dentro, a saber, olhe para o homem interior, está aí no versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O homem interior é a nova criação, a nova vida, agora regenerada, agora que foi alcançada e está sendo amansada e trabalhada pela graça, né, de Deus.
aqui mesmo no capítulo 5, né, versículo 17, ele acentua, olha aí, no capítulo 5, versículo 17. O que é que está escrito aí? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, precisamos entender esse contraste, o homem exterior e o homem interior. Enquanto aqui neste mundo viveremos essas duas realidades, enquanto uma perece, se desgasta, a outra é renovada, ou pode ser renovada, revigorada. Enquanto um está debilitado, eu não entendi, você vai entender. Como debilitado? Colesterol, triglicerídeos, você sabe o que é isso? Hipertensão. Não consegue dormir mais. Já ouviu isso? Dormir mal. Flacidez, perda de volume facial, cabelo caindo. Enquanto um envelhece, decai. O outro renova a sua juventude. Não está falando de outra pessoa, não. Está falando do homem interior. Renova a sua juventude e é revigorado. Logo, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou numa outra tradução, se envelheça, torne-se fraco e débil, perca seu vigor e elasticidade, sob as muitas provações que enfrentamos e sob as enfermidades dos anos que avançam, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Fecha aspas. Daí a necessidade, né, de não abrirmos mão, né, dos meios de graça. Os meios públicos de graça e os meios particulares, né, de graça. São meios pelos quais Deus fala o nosso coração, nutre a nossa alma, nos alimenta, edifica, exorta, puxa a nossa orelha, encoraja, revigora as nossas forças, renova a nossa fé. São as atividades públicas, né, da igreja, a leitura da palavra, né, de Deus, a oração, a boa música, a boa, né, literatura. Então são os meios, né, de graça. Então, de que maneira, então, podemos, né, manter o fôlego, o ânimo, o desejo, né, de viver e servir a Deus na nossa geração, a despeito de tantas lutas, tantas, né, dificuldades? Segundo o apóstolo Paulo, a primeira coisa é observar o contraste, como, por exemplo, não olhe para o que está fora, olhe para o que está dentro. Em segundo lugar, não olhe para a leve e momentânea tribulação. Olhe para aquilo que está acima de toda comparação, a glória, né, de Deus. Vamos repetir? Não olhe para a leve e momentânea tribulação. Olhe para aquilo que está acima de toda comparação, a glória de Deus. Todos vão repetir? Não olhe para a leve e momentânea tribulação. Olhe para aquilo que está acima de toda comparação, a glória de Deus. Senão você vai entrar em parafuso. Senão você vai sair gritando na rua. Outro dia, uma vez um colega meu, ele, pastor, gente boa, de repente sumiu. Quando apareceu na rua com um caldo de banana verde, mordendo, todo parecendo aqui, a roupa todo maltrapilho. Aí o policial disse, vamos pegar esse homem. Aí eu disse, peraí, acho que eu conheço. Porque às vezes a gente está na liderança, né, a pessoa não conhece assim, mas já vi, conhece esse homem aí. Aí eu sei, lembrei. José Antônio conhece. É um pastor da igreja presbiteriana. Dali foi, a família já levou direto para o psiquiatra. Enfim, e o médico orientou, não tem jeito não. Aí abandonou o ministério. Foi lá para Belo Horizonte, eu não sei mais, não tive mais notícia a respeito, né, do irmão. Lemos aqui no capítulo 4, né, versículo, né, de número 17. Olha aí, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Numa melhor tradução, abre aspas, a nossa leve e momentânea tribulação, presta atenção, está preparando, efetuando, trabalhando ou produzindo para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Ora, nós já sabemos que, primeiro, está aí na projeção, embora estejamos sujeitos à tribulação, ela jamais irá nos separar do amor, né, de Deus. Lemos em Romanos, né, no capítulo 8, versículo, né, de número 35, quem nos separará, né, do amor, né, de Cristo? Será a tribulação? Ele não está falando aqui que a gente vai ficar fora e livre. Ele está dizendo, a tribulação vai nos separar? Aí que é outra história. Será a tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Que era algo que ele estava vivenciando. E aí ele cita no versículo 36 de Romanos 8, o Salmo 44, versículo 22. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Porque à época, professar a fé em Jesus implicava a qualquer hora ser martirizado. Por isso que naquele texto de Atos, quando fala assim, mas recebereis poder sobre o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A palavra ali no grego é martíria. Ih, já vem pastor com grego. É a palavra que você conhece. Martíria vem de Marte. Então vocês serão meus mártires. Porque ali, a partir do momento que a pessoa era alcançada pela graça salvadora e assumia uma identidade comprometida com Jesus, a partir de então a pessoa já era sentenciada à morte. Mais cedo ou mais tarde, iria morrer. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Aí vem o versículo 37 de Romanos capítulo 8. Versículo 37 diz assim, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Vamos ler o versículo 38 e 39. O que é que diz aí? Está na tela? O que é que diz aí 38 e 39? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabemos que a tribulação, segundo, a tribulação na verdade será, de certa forma, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que a tribulação ela será capturada, por assim dizer, e servirá de instrumento de Deus para nos refinar, nos aperfeiçoar e atestar a qualidade da nossa fé. Se é fogo de palha ou se é algo para valer. Se é more or less, mais ou menos, se é algo realmente autêntico e verdadeiro. Terceiro, muitas vezes precisamos passar por momentos, está no outro slide, muitas vezes precisamos passar por momentos de adversidades para provar a nós mesmos quanto precisamos de Deus, o quanto nós somos totalmente dependentes do Senhor. Em suma, nós não somos nada. O salmista diz no Salmo 104, todos esperam de ti. E por fim, é nas dificuldades que descobrimos quais são de fato os nossos verdadeiros amigos, as nossas amigas, quem de fato podemos confiar. Porque no tempo das vacas gordas, aí é muito fácil, mas na hora da dificuldade aí é que a gente sabe quem é quem. John Piper, um renomado conferencista. Nicodemos bebe dele, Hernandes, essa turma toda. E a gente também vai lá. O John Piper, o que é que ele disse? Está aí. Jamais alguém disse, presta atenção, jamais, disse
Jamais alguém disse que aprendeu suas lições mais profundas da vida, ou teve seus mais doces encontros com Deus nos dias de sol. Lá em Guarapari, Praia do Morro. As pessoas vão fundo com Deus quando a seca vem. Aí ele diz, é assim que Deus planejou. Paulo é nosso exemplo, a tribulação que nos sobreveio na Ásia foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Ele disse assim, olha, recebemos a sentença de morte. Agora não tem jeito não, agora eu estou no corredor da morte. Está lá no capítulo 1, no versículo 8, falando sobre isso. O objetivo do sofrimento de Paulo, escreveu John Piper, foi tornar radicalmente claro para a alma dele e para a nossa que Deus, e somente Ele, é o único tesouro que dura. O resto passa. De mais a mais, quando Paulo fala que no versículo 17, peso de glória, ele está sendo redundante, pois glória por si mesma já é algo pesado. Lemos em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, que Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Numa outra tradução, Deus enxugará dos olhos cada lágrima. Logo o consolo, a recompensa, a alegria indizível e cheia de glória compensará cada lágrima derramada no tempo presente. Isso significa dizer que por mais pesada que seja a tribulação que podemos enfrentar agora, ela é considerada leve em comparação com a vida no porvir. Parece que tem um cântico, Mateus, falando sobre isso, que enxugará toda lágrima, um canto do Apocalipse. De repente tiver na agulha aí, quem sabe, depois da mensagem a gente cantar. Tem muito tempo que a gente não entrou. Qual é o cântico? Hein? Quando eu vi. Acho que dá para a gente cantar. Eis o que dizem as Escrituras. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. De mais a mais, não podemos perder de vista que a tribulação é momentânea. Um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. A glória, por sua vez, é eterna. De que maneira, então, podemos manter o fôlego, o ânimo, o desejo de viver, a despeito de tantas dificuldades e sofrimento? A primeira coisa a fazer é, não olhe para o que está fora, segundo o apóstolo Paulo, olhe para o que está dentro. Segundo, não olhe para a leve e momentânea tribulação. Vocês precisam meditar mais nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olhe para aquilo que está acima de toda comparação. A glória é de Deus. E por fim, não atente para as coisas que se veem, mas nas que se não veem. Está aí no capítulo 4, no versículo de número 18. Estamos chegando ao final. Olha aí, capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Por outras palavras, Paulo aqui está estabelecendo o contraste entre o visível e o invisível. O que é fé? De acordo com Hebreus capítulo 11, versículo 1, fé é a certeza daqueles fatos que não podem ser vistos. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna recompensador dos que o buscam. Portanto, precisamos estar persuadidos que não somos guiados pelo visível,
mas pelo invisível. Esse é o segredo para o crente não se deixar levar, influenciar pelos contratempos. Ver o mundo, né, com os olhos da fé. Por isso que o autor, né, de Hebreus afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Não sem motivo, né, quando se fala algo, né, dos heróis da fé, o texto, né, de Hebreus ressalta, Hebreus capítulo 11, versículo, né, de número 2. Aqui tem um programa aqui que a gente fala o texto, clica em cima e já aparece aí. Então, não tem o que reclamar, né? A facilidade que a nossa geração tem. Versículo 2 diz, pois pela fé, os antigos obtiveram o quê? Bom testemunho, pela fé. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Pela fé. 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Versículo 7. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Sendo tementes a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem da fé. A gente usa um argumento, a gente usa outro. A gente mostra um slide ali, um slide acolá. Usamos argumentos, né? Oratória, didática, tudo isso é importante. Não podemos ignorar os meios. Agora, meus irmãos, na verdade é que nós vivemos é pela fé. Nós estamos hoje o que? Dia 27, né? 27 de junho de 2021. Ainda um período pandêmico, difícil. E aqui estamos. Aqui estamos, 20 horas e 30 minutos na igreja, com os irmãos e irmãs, saímos de nossas casas. Pela fé. Pela fé nós oramos, pela fé exercemos a graça da contribuição, pela fé idealizamos essa igreja e sonhamos avançar pela fé. Então, louvado seja Deus, de tal maneira que possamos orar como os discípulos. Teve uma vez, diante de uma situação, eles disseram para o Senhor Jesus, Senhor, aumenta-nos a fé. Não tem jeito não. Aumenta-nos a fé. Essa é a nossa oração. Senhor, aumenta-nos a fé, para que possamos esquecer das coisas que para trás ficam, de tal maneira que possamos prosseguir para o alvo da soberana vocação de Deus. Orando, Maranata, amém. Vem, Senhor, Jesus. Vamos tocar o cântico, meu Deus? Tira a poeira aí do LP. E a agulha, limpa aí direitinho. Vamos entoar esse cântico. Quem é da velha guarda sabe o que eu estou falando, da radiola, Queremos agradecer àqueles que estão aí nos visitando, a nossa gratidão, e queremos agradecer assim na pessoa do Davi. Davi está lá na região dos lagos, mas sempre quando vem a Itaperuna, ele corre para cá, e nós nos sentimos honrados aqui com a presença de Davi aqui conosco. Só não queria me abandonar sozinho, pastor, você viu? Vamos pela fé. Irmãos? Vamos se colocar de pé?
No dia quando eu vi, no dia quando eu vi tudo que tens pra mim, tua face eu verei, em tua graça eu estarei, meus temores acabarão, envolvidos por tua luz. Eu preciso do teu amor, eu sou livre em ti, Jesus, onde as ruas de ouro são, tua presença me curou, que as canções do céu exalte a ti, Senhor. No dia quando eu vi, no dia quando eu vi tudo que tens pra mim, tua face eu verei, em tua graça eu estarei, meus temores acabarão, envolvidos por tua luz. Eu preciso do teu amor. Declare isso, eu preciso. Eu sou livre em ti, Jesus. Onde as ruas de ouro são, tua presença me curou, e as canções do céu exalte a ti, Senhor. Eternamente, eternamente, meu coração dará toda a glória ao seu nome. Eternamente, eternamente, meu coração dará
aqui a presença da Nadir, com a qual eu tive o privilégio de trabalhar tantos anos ali na Cidade Nova. E depois, quando idealizamos aqui a plantação da igreja, ela se prontificou para estar lançando aqui a semente, principalmente aqueles da tenra idade, as crianças, e fez um trabalho extraordinário. E retornando aí aqui conosco, e outros estão também nessa expectativa, depois desse período difícil, né, que nós estamos vivendo. Outras pessoas novas chegando, e assim vamos somar forças para o surgimento, né, de uma igreja, né, pujante, a fim de que possamos aqui alcançar os inconversos e servir ao Senhor, né, na nossa geração. Vamos orar. Pai de misericórdia, nós queremos nesse momento, não poderia ser diferente, render graças ao Senhor pelo que Tu és, pela Tua grandeza, pela Tua soberania, soberana, né, providência, porque Tua palavra revela que as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as Tuas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Meu Deus, hoje seria o aniversário de Dona Clara, também uma mulher gigante, que fez a diferença aqui na nossa igreja, que amava a nossa igreja, mas que foi vitimado, Deus, pela Covid-19. Queremos lembrar dela agora com gratidão, nosso coração, e agradecer ao Senhor por sua vida, orar pelos seus filhos, para que eles possam, Deus, seguir os seus passos, o seu legado. Mas aprove ao Senhor, Deus, que nós fôssemos conservados com vida e com saúde. E não por coincidência, e sim, ó Deus, porque, por certo, né, Tu tens uma missão para cada uma de nós. Podemos ser úteis, ó Deus, na nossa casa, no nosso lar, nossa família. Podemos ser úteis, ó Deus, aqui na igreja, nessa agência, né, do Teu reino, e ter uma participação importante e relevante na sociedade. Então nos ajude para que possamos ter essa consciência e quem sabe dizer como David Bryan diz: quero gastar-me, já moribundo, morrendo, com tuberculose ali aos 29 anos de idade. Ele disse, se eu tivesse mais alguns dias de vida, ele disse, quero ser gasto e gastar-me na obra, né, do Senhor. Então nos ajude, Deus, para que possamos ter essa consciência e viver para o louvor, né, da Tua glória. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos e irmãs, né, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido Pai, e as frequentes consolações da pessoa, né, do outro Paráclito, do Espírito Santo, sejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Se sentar e que Deus a todos abençoe.